Shalom, é um prazer estar de volta com você aqui. Obrigado pelas suas orações, obrigado por nos dar suporte para que nós possamos continuar a ensinar aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Muito obrigado mesmo. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas realmente sobre ser isso um novo conceito, não é? Um novo conceito de como ensinar, de falar sobre as Escrituras. Realmente essas dúvidas ocorrem porque nós fomos ensinados na maneira tradicional teológica greco-romana. Então há um conflito entre essa maneira tradicional, provinda do cristianismo romano, depois para as igrejas ditas nominacionais, depois pentecostalismo e por aí vai, não é? Então realmente há um conflito entre isso que nós aprendemos como certo e algo que que as escrituras nos dizem que é certo, não é? Há um conflito de mentes, de pensamentos. O rabino Shaul, mais conhecido como o apóstolo Paulo, nos ensina que nós devemos ter a mente de Cristo. E qual que era a mente de Cristo? Cristo não era brasileiro, Cristo não era americano, Cristo não era espanhol, ele era hebreu e, como tal, tinha uma mente hebraica. Por isso as escrituras foram escritas e são escritas de tal forma que uma mente hebraica entende perfeitamente o que está acontecendo, quais os ensinamentos e aquilo que nós temos que ter, não é? Mas, pela influência depois de Constantino, nós realmente nos desviamos disso. A partir do ano, mais ou menos do ano 350 da Era Comum, né, do calendário gregoriano, que não é o calendário da Bíblia, certo? É um calendário pagão. A partir daí, houve uma confusão geral, né? O helenismo entrou, o grego, o pensamento grego entrou e trouxe uma perspectiva diferente, fazendo com que nós nos afastássemos cada vez mais das raízes hebraicas da nossa Bíblia, não é? Daquilo que Deus sempre falou e sempre vai falar. Diante disso, você pode se perguntar, mas eu estava errado até hoje? Sim, eu estava errado até hoje, você estava errado até hoje. Isso não quer dizer que nós devamos continuar nesse erro, sabe? Nós temos a Bíblia para nos orientar, não é? E diante disso, diante dessa perspectiva, nós vamos tentar esclarecer algumas coisas. Às vezes você pode se chocar com a minha posição, não é? Isso não tem problema algum. Sabe? Isso tudo vai de encontro, vai contra o que nós temos aprendido. Então é uma nova maneira de você andar, de você falar, de você se comportar. E essa maneira diferente vem de dentro do teu coração e do meu. Nós temos que mudar o nosso coração para as Escrituras, o nosso coração para Jesus, para Yeshua, o verdadeiro Messias. Para nós entendermos isso tudo, nós temos que voltar às raízes hebraicas, sabe? Nós não podemos ler e interpretar a Bíblia de uma perspectiva greco-romana. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus nos ensina. Nós temos que voltar a uma perspectiva hebraica das Escrituras para podermos entender. Diante disso, vamos a uma suposição. Se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Como você se comportaria? Não esqueçam que Jesus é rei. Jesus é o rei dos reis. Então existe um protocolo para ser seguido. Ninguém chega diante de um rei de qualquer maneira. A morte, se você chegar da maneira errada. Por mais que você seja inocente, naivo. Não é assim que funciona. Há um protocolo a ser seguido. Está tudo aqui, ó. Tudo aqui. A maneira certa de você se comportar diante de um rei. Jesus, hoje, ele é o nosso
sumo sacerdote. Ele é rei dos reis, mas não foi coroado ainda. Somente na sua volta, mas isso é uma outra história. Mas Jesus é o rei dos reis, mas não foi coroado ainda, ok? Você não deve, de maneira alguma, acreditar em tudo que eu digo, ou que alguém diga. Você tem as escrituras para confirmar todas as coisas, sabe? Então, tudo que nós falarmos aqui, você tem, por obrigação, confirmar nas escrituras. É assim que Deus nos ensina. Você tem que entender que todos nós estamos na mesma caminhada. O nosso objetivo é o mesmo. Então, se eu estiver errado, você souber e me falar a coisa certa, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Nós vamos corrigir, nós vamos fazer a coisa certa, porque todos nós não temos toda a verdade. A verdade é uma só e se chama Yeshua Nazareth, Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo. Ele tem toda a verdade. Cada um de nós tem partes da verdade, que todas juntas formam um corpo, certo? Então você tem, por obrigação, verificar todas as coisas que são ditas a você. Não só por mim, mas por qualquer pessoa. Como você, eu também quero ser um vaso nas mãos do Senhor, sabe? E se nós não estivermos, eu e você, estivermos pronto para ouvir, para sermos corrigidos e para sermos edificados uns nos outros, para seguirmos o caminho de forma correta, tem algo errado. Nós devemos estar sempre prontos para sermos corrigidos naquilo que precisamos ser corrigidos. Ok? Então, se algo que eu falar aqui você não concordar, vá às Escrituras. Uma das maneiras para que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor é entendendo, por exemplo, a oração. É entendendo realmente como são os protocolos para se chegar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Existe um protocolo. Esse protocolo está na Bíblia. Deixe-me lhe fazer uma pequena pergunta. Se Jesus chegasse agora e entrasse na sua casa, pela sua porta, o que você faria? Como que você se comportaria? Você sabe? Se Jesus voltasse agora até as nuvens, o que você faria? Como você se comportaria? Você sabe? Você sabe como você renderia homenagens ao Rei dos Reis? Como você honraria o Rei dos Reis? Como você entraria na sua presença com respeito? Com o devido respeito? Com aquilo que temos que ter com o Rei? Se você responder que não, que você não sabe, então continue conosco. Se você já sabe, glória a Deus, aleluia, compartilhe com outras pessoas aquilo que você já sabe, ok? Amém? Vejo você no nosso próximo encontro. Até lá, Shalom Aleichem.